Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, o Senhor Jesus nos chama e convida a viver em seu repouso e na liberdade de filhos e filhas de Deus. Então, que nós possamos celebrar com muita alegria e esperança. Então, a primeira leitura está em Romanos capítulo 8, versículo 12 a 17. Romanos capítulo 8, versículo 12 a 17. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, a primeira leitura fala pra gente sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. A nova vida debaixo da graça. Então, aqui, São Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele fala pra gente o seguinte, né? Recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abba, ó Pai. Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, anunciar sempre a boa nova da palavra de Deus, a boa nova do Evangelho de Cristo, e que somos filhos de Deus. Então, que nós realmente possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Naquele tempo, Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-o a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, Jesus, ensinando no sábado, na sinagoga, recorda o programa do seu ministério, anunciado na sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. Então, o hoje da salvação, Lucas capítulo 2, versículo 11 e o capítulo 19, versículo 9, que em Nazaré começava, aqui no evangelho de hoje, encontra o seu ápice. Tudo quanto lá era apenas vislumbrado, já está em plena luz em forma definitiva. É a última vez que Jesus entra em uma sinagoga, no Evangelho de Lucas. Jesus curou uma mulher encurvada, uma filha de Abraão. Essa mulher é, portanto, figura de Israel. E a mulher estava ali na sinagoga, onde se proclamava a lei de Deus, mas permanecia amarrada, aprisionada, permanecia presa. Estava doente há 18 anos, o que representa o mal do homem criado ao 6º dia, nos 3 momentos da história de Israel, antes, durante e depois da entrega ao povo da lei de Moisés. 6 vezes 3 é igual a 18. 18 anos encurvada, presa pela lei que não permitia
a cura ou a libertação no sábado. A lei, na verdade, amarra e dá a salvação somente quando se encontra aquele que a cumpre. Então, Jesus. A mulher, Israel, sob a lei, somente se liberta quando passa do sexto para o sétimo dia, o repouso e a liberdade de Deus presente em Jesus, em quem todos os humanos são vocacionados ao repouso, à vida digna e à liberdade. Assim como Jesus viu a mulher, chamou-a e disse-lhe que estava livre. Que nós realmente possamos pedir ao Senhor que nos veja, chame e liberte de todo mal e pecado. O verbo grego usado para chamar a mulher é o mesmo empregado quando Jesus chamou os 12. Então, nós somos chamados, vocacionados ao discipulado e, acima de tudo, a liberdade de filhos de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem e por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu me agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.